Beleza, então vamos lá para a parte 2 do nosso vídeo, né? Sobre ligações iônicas ou ligações químicas. Então a gente vai ver agora a ligação iônica, certo? E vou mostrar como é que cai no vestibular e como é que é cobrado no ensino de química. Então bora lá. Ele fala assim, represente a ligação iônica entre o sódio e o cloro. Vou mostrar para você como é que acontece a ligação iônica. Então primeiro, ligação iônica é aquele tipo de ligação química entre átomos em que um dos átomos perde elétron e o outro ganha elétron. O que perde elétron vai ficar positivo, né? Eu já expliquei o porquê, porque ele vai ficar com excesso de próton. E o que ganha vai ficar negativo, ele vira um ânion, porque ele vai ficar com excesso de elétron na eletrosfera. Ele vai ter mais elétrons do que prótons no núcleo. E aí gera cargas positivas, uma positiva e uma negativa que se atrai, né? Segundo a lei de Dufay na física. Então o que acontece? Quando cair isso aqui do vestibular, ele vai dizer assim, ó, o sódio, o número atômico dele é 11. E o cloro, o número atômico dele é 17. Certo? E aí, ele te dá esse número atômico que é para tu fazer distribuição eletrônica e tudo mais. Mas não tem necessidade. Você só precisa lembrar a família. Se lembrar a família, fica mais fácil. Como assim? Por exemplo, o sódio é um metal alcalino da família 1A. Então tu coloca bem aqui assim em cima dele, ó. Família 1A. E o cloro é um metal da família 7A. Ou seja, para mim fazer a distribuição, eu não preciso, aliás, para fazer a ligação iônica, eu não preciso fazer distribuição eletrônica. Eu preciso saber somente a família do elemento. Sabendo qual é a família, aí eu vou já saber de cara quem é que vai perder e quem é que vai ganhar. Então, como o sódio só tem um elétron, ele vai perder esse elétron. E como o cloro tem 7, ele vai ganhar um elétron. Então, o que vai acontecer? Você vai botar o sódio aqui em evidência. Certo? E aí, você vai colocar o elétron que ele tem aqui. Então, está aqui o elétron do sódio. A gente chama isso aqui de representação de Lewis, do professor Lewis. E aí eu tenho o cloro aqui, certo? E o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, bora botar. 1, 2, 3, 4. Eu gosto de fazer uma cruz assim, ó, certo? Em torno do símbolo do elemento químico. Então, já botei 4. Aí você bota 5, 6, 7. Aqui, ó, é os orbitais, aqueles que eu mostrei lá na primeira aula. Já tem os 2 elétrons, só que os 2 elétrons a gente representa na forma de pontinho. Então tá aí, tem 7. Então o que acontece? Quando o sódio se aproxima do cloro, eles se aproximam e geram uma atração entre eles. Existe uma força de atração entre eles. Quando isso acontece, o sódio ele transfere o seu elétron da última camada para o cloro. Certo? E aí, a setinha está me indicando que o sódio perdeu o elétron, uma transferência. E você vai representar agora assim, ó. O sódio, como ele vai perder o elétron, ele vai ficar com carga mais 1, certo? Com carga mais 1. E o cloro, que tinha 7, ó, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui, ó, certo? E aí ele ganha mais 1 do sódio e o que ele já tinha. E aí ele fica com 8. Ou seja, o cloro fica estável com 8 elétrons. E o sódio fica estável com 8 na camada anterior, porque ele perdeu 1. Eu já expliquei isso aí. E aí o cloro fica negativo. Fica menos 1. Certo? E aí, quando eu tenho cargas de sinais diferentes, eu tenho uma atração. E aí o sódio, ele se liga ao cloro através de uma força eletrostática, certo? Chamada de ligação iônica. Então isso aqui é o que eu chamo de ligação iônica entre o cloro e o sódio. Ele fica positivo e ele fica negativo. Só que dentro de um cristal de sódio tem bilhões, e aí milhões e milhões de ligações entre cloro e sódio, certo? E aí até formar um cristal, né? Um cristal sólido, tá certo?
e assim por diante. Agora vamos ver uma ligação iônica entre o magnésio e o flúor. Aí, o que acontece? Lá na hora ele vai te dar, né, o número atômico do magnésio e do flúor. O do flúor é 9 e o do magnésio é 12. 12. Isso. É 12. Então o que acontece? Como eu falei, você não precisa distribuir, só precisa saber a família. A família do magnésio é a família 2A, significa dizer que ele tem 2 elétrons. E o do flúor é a mesma família do cloro, família 7A. Sabendo disso, o que você vai fazer? Você bota o magnésio, e aí o magnésio tem 2 elétrons na última camada. Na última camada dele ele tem 2 elétrons. Se você fazer a distribuição eletrônica, você vai ver. O flúor tem 7, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. O flúor tem 7 elétrons na última camada. E o magnésio tem 2. E aí o que eu falei para você na aula? Quando um elemento químico tem 1, 2 ou 3 elétrons, certo? Ele perde elétron. Com exceção do berílio, que é uma outra história, certo? Quando ele tem 4, 5, 6 e 7, ele recebe elétron, tá certo? Então o magnésio tem 2. O que o magnésio vai fazer? O magnésio vai perder esse elétron para o flúor e o flúor vai ficar estável, né? Com 8 elétrons. Só que perceba que sobrou um elétron aqui. E na natureza não pode sobrar. Então, o que acontece? Eu coloco um outro flúor com a mesma quantidade de elétrons que ele tem no início, né? Que são 7. Olha aí. Aqui, ó, casadinho, casou, né? A duplazinha de orbitais. E aí, esse elétron que tem aqui no magnésio, você vai transferir para cá. Certo? Consequentemente, a substância vai ficar assim, ó. Magnésio, certo? Magnésio tem só um átomo de magnésio, mas esse átomo de magnésio perdeu 2 elétrons, então eu boto mais 2. E eu tenho 2 flúor, aí você bota flúor e um 2 pequenininho aqui, ó, certo? Esse 2 aqui representa a quantidade de flúor. Mas cada flúor recebeu um elétron, cada um deles recebeu um, então eu boto menos 1. Certinho? Aí é como se tivesse assim, ó. Como não? O magnésio fica aqui no meio, certo? Com seus 2 elétrons e ao redor dele eu tenho 2 átomos de flúor. Tá certo? Menos 1 e menos 1. Tá? Se a gente pudesse ver no microscópio seria mais ou menos assim. Então, tá aí o segundo exemplo. É bom você colocar no caderno esse segundo exemplo, porque a atividade que eu vou passar semana que vem vai ser sobre ligação iônica, tá? Agora vamos ver a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Opa, perdão, tá errado. Isso aqui é ligação covalente. Bora riscar isso aqui. Isso aqui é só nas próximas aulas. Ligação iônica é uma ligação que acontece somente entre metais, certo? E ametais. Quem são os metais? O sódio, o magnésio, o alumínio. E quem são os ametais? Geralmente eles ficam do lado direito. O cloro, o flúor, o oxigênio. Tá? Ou entre metais e hidrogênio. Só acontece ligação iônica nessa seguinte situação aqui. Tá? Onde o metal perde, o hidrogênio ganha ou o ametal ganha. Então vamos ver uma ligação aqui entre o hidrogênio e o lítio. O lítio e o hidrogênio, né? Vou mostrar a ligação que acontece na bateria do celular. Então o lítio é da família 1A e o hidrogênio é da família 1A. O lítio perde e o hidrogênio ganha, porque tem maior eletronegatividade. Então o lítio tem apenas um elétron na última camada. E o hidrogênio tem apenas um elétron na última camada. O lítio precisa perder esse elétron para ficar estável, né? Então ele vai perder esse elétron para o hidrogênio. O hidrogênio ficou estável, igual um gás nobre, igual o hélio.
Só que o lítio ficou mais 1, porque ele perdeu um elétron, e o hidrogênio ficou menos 1, porque ele ganhou um elétron, formando uma substância chamada de hidreto de lítio, né? Aqui é o lítio e aqui é o hidrogênio, pequenininho. Mas essa ligação é muito forte, viu? Por isso que a bateria de celular consegue armazenar energia, tá? Agora vamos ver uma ligação entre o alumínio e o oxigênio. O alumínio é um metal, ele é da família 3A e o oxigênio é da família 6A. O oxigênio precisa de 2 elétrons para ficar com 8 e o alumínio precisa perder esses 3 elétrons. Então, bora lá. O alumínio aqui tem 3 elétrons, 1, 2, 3. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois aqui, os orbitais já estão preenchidos. Então, o que você vai fazer? O alumínio, naturalmente, começa a perder elétron para cá. Ó. Perde 2 elétrons. O oxigênio ficou estável, né, com 8, mas sobrou 1 aqui no alumínio. Então, o que eu faço? Eu coloco um outro oxigênio, com a mesma quantidade de elétrons. 2, 3, 4, 5, 6. Aí o alumínio vem e libera o elétron para o oxigênio. Resolvi o problema do alumínio, mas o oxigênio tem um elétron sobrando que precisa receber elétron. Então eu coloco outro alumínio. Certo? O alumínio vai lá e realiza a ligação aqui, ó. Estabilizou o oxigênio. Mas eu tenho 2 elétrons no alumínio, que não pode ficar sem. Então eu coloco outro oxigênio. 1, 2, 3, botava aqui no cantinho. 4, 5, 6. E agora o alumínio vai lá e distribui para cá e distribui para cá. E fechou a ligação. Aí o que acontece? Você conta quantos alumínio eu tenho? Eu tenho 2 alumínio. Então eu boto alumínio 2. Cada alumínio perdeu 3 elétrons. Então eu boto mais 3. Eu tenho 3 oxigênios. Eu boto o oxigênio e um 3 aqui embaixo. E cada oxigênio recebeu 2 elétrons do alumínio. Então eu boto menos 2. Essa substância aqui é uma substância que a gente chama de alumita. É onde as indústrias obtêm alumínio, né? Separa o oxigênio do alumínio e você obtém o alumínio. Mas é encontrado na natureza na forma de uma rocha, certo? Então, isso aqui é o trióxido de alumínio 2. É formado através de uma ligação iônica. Então, vocês repassam esses exemplos no caderno de vocês, que eu vou estar na próxima aula deixando uma atividadezinha para você responder. E você não precisa me enviar por enquanto, tá? Só para treinar em casa. Valeu e um forte abraço.